Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. À vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas, não nos abandoneis em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Venerável Madre Teresa, rogai por nós. Nossa Senhora, Mãe da Eucaristia, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridas irmãs, viva Jesus, que viva Jesus e a Eucaristia nos nossos corações. Estamos nos preparando para essa solenidade tão linda da festa do Corpo de Deus, Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo, festa máxima de nossa congregação, coração do nosso carisma. E pensei um pouquinho esses dias em partilhar com as senhoras a mensagem para Corpus Christi, porque sei que algumas têm talvez dificuldade de ler, outras dificuldade de encontrar um tempo. Então resolvi gravar essa mensagem, um pouco cópia fiel da mensagem que todas estão recebendo nas comunidades para esta solenidade. Queria que o meu coração chegasse com o coração também de todas as conselheiras que certamente rezam comigo neste dia, implorando graças e agradecendo a todas as graças que nos vêm através de Jesus na Eucaristia. Eu começo dizendo que não tenho nenhuma pretensão, apenas uma partilha destes dias de oração que eu queria fazer com as senhoras com muita simplicidade de coração. Primeiramente, eu queria dizer que desejo, sinceramente, que o anjo da Eucaristia, aquele anjo adorador por excelência, esteja neste momento ao lado de cada uma de vocês, que abra o meu coração e o seu coração para acolher o pão vivo descido do céu. A nossa madre chamava o anjo de nossa congregação com o nome de Consolador, Consolator. Dizem as irmãs que este é o nome que ela deu para o anjo de nossa congregação. Eu desejo e invoco a presença desse anjo sobre cada uma de nós neste dia, especialmente nesses dias que nos fazem viver com mais intensidade o dom da Eucaristia. E para a gente começar a nossa reflexão sob a luz de Deus, queria voltar um pouquinho sobre as origens do pão. Quase que certamente, o pão é um dos primeiros alimentos elaborados e transformados pelo homem. Na antiguidade, os judeus já abençoavam o pão rezando: Bendito sejas, Senhor, que ordenastes tirar o pão da terra. Com o pão, no Egito, no Antigo Egito, também já se pagavam salários. Um dia de trabalho valia por 3 pães e 2 cântaros de cerveja. Com base nas escavações feitas na Jordânia, estudiosos concluíram que há mais de 14.000 anos já se fazia lá naquela região um tipo de pão sem fermento, a partir de uma variedade de trigo selvagem. Outros estudos apontam que os pães começaram a ser produzidos há aproximadamente 6.000 anos, lá na região da Mesopotâmia, onde está hoje situado o Iraque, e foram difundidos por várias civilizações da antiguidade. Esse pão era o resultado de uma mistura seca, dura e amarga, feita à base de farinha de trigo. Pensando e trazendo para a Eucaristia, trazemos também à memória o pão fração, rito profundo e inspirador para cada uma de nós. Jesus, queridas irmãs, é o modelo de uma vida repartida, doada em vista da construção do reino. Durante a última ceia, a fração do pão é um dos gestos mais significativos desta sua doação.
A fração do pão, o partir do pão, estava entre os ritos fundamentais da celebração na igreja primitiva. Os relatos sobre a instituição da Eucaristia descrevem o gesto de Jesus e este rito se tornou uma prática concreta nas primeiras comunidades. Os apóstolos identificavam os cristãos em Jerusalém como assíduos na oração e na fração do pão, recordando o costume de rezar nas casas, de celebrar nas casas, como nos contam os Atos dos Apóstolos. Para além dos relatos bíblicos, a centralidade deste rito foi preservada também na arte cristã. A mais antiga pintura preservada e que nos fala da Eucaristia vem do século III e está na catacumba de Priscila. Ela apresenta o rosto da celebração daquele tempo através de um rito, o pão partido, a fração do pão. No tempo dos apóstolos, ela lembrava a todas nós a multiplicação da presença de Cristo, a união dos diversos convidados e convidadas para comermos de um mesmo pão. Isso caracterizava a unidade de muitos em um só corpo, unidos em Cristo. Seguindo com a nossa reflexão sobre os significados desta palavra pão, encontramos também a nossa querida Belém. Todas nós sabemos que a palavra Belém significa casa do pão. Mas se nós olharmos os relatos da Sagrada Escritura, por um tempo, em Belém também faltou pão, até que Deus enviou o sustento para o seu povo. Isso está descrito lá no livro de Ruth. No livro de Ruth conta que faltou pão em Belém, que é a casa do pão. Isto acontece também conosco, pode acontecer conosco. Todas as vezes que parece que nos falta algo de essencial, nós precisamos buscar mais a Deus. Exatamente nessas horas, queridas irmãs, quando falta-nos tudo, é que é preciso buscar mais a Deus. O Senhor nos convida diariamente a voltarmos à casa do pão. E em caminho, aprendemos a viver não somente de migalhas, mas a participarmos da mesa no banquete preparado pelo amor. Em Lucas, a gente vê que Jesus tomou 5 pães, os 2 peixes, elevou os olhos ao céu, abençoou-os e partiu-os. Comer e beber, queridas irmãs, é uma coisa simples, importante para o nosso dia a dia. É uma experiência humana, mas ao mesmo tempo é também uma experiência espiritual. Sentar-se com outras pessoas ao redor de uma mesa é um rito sagrado. Os nossos pais, avós já nos lembravam muito isso. Quando a gente se senta na mesa, a mesa é um lugar sagrado. O alimento partilhado pode nos dar a oportunidade de conversar. Ele nos pede tempo para investir nas relações enquanto comemos, tempo para saborear o que comemos, mas também tempo para saborear e sorver, nos deliciarmos com as conversas que temos. Tempo para uma longa e, se possível, uma conversa para digerir tudo aquilo que é bom. Os alimentos são assim. Quando a gente come uma coisa muito pesada, parece que ele não desce. As nossas relações na mesa, as nossas conversas nas mesas, nas diversas mesas do nosso dia a dia, também podem ser digestas ou indigestas. Então, quando a gente se senta às mesas no dia a dia, é importante que a gente se alimente daquilo que é bom, que as nossas conversas ajudem a nossa digestão espiritual. E o primeiro ingrediente para ser digerido é o amor, porque a refeição nos convida a sermos, cada uma de nós, um sinal visível do amor, um sinal de Eucaristia. Cada vez que comemos e bebemos, queridas irmãs,
comungamos com quem está conosco à mesa, comungamos com a terra que estamos pisando, comungamos com todo o universo. O pão é vida concentrada, é vida em forma de alimento. Cada vez que comemos, fazemos com uma profunda gratidão e veneração pelo que recebemos. E ao mesmo tempo podemos despertar em nós a compaixão por aqueles que não podem comer. São milhões de pessoas famintas no mundo. Cada bocado que mastigamos é um gesto sagrado, queridas irmãs. Na Eucaristia, o pão também é simples e pleno. Os pães na mão de Jesus, o pão nas mãos de Jesus é um pão para ser partido, repartido, compartilhado. Durante a sua vida pública, Jesus passou por diversas mesas e refeições e propôs uma grande mesa, a mesa da inclusão. Na ceia da Eucaristia, ao partir o pão e passar o cálice, pediu que fizéssemos isso em sua memória. Após a ressurreição, foi reconhecido ao partir do pão. Por isso, no primeiro dia da semana, as pessoas se reuniam em todas as casas, rezavam juntas, recordavam a mensagem de Jesus, comiam o pão, bebiam o vinho e a vida ressuscitava. A isso, os primeiros cristãos chamavam de ceia do Senhor ou fração do pão. Tudo muito simples e despojado. Quantas lições a mesa da Eucaristia nos traz. Queridas irmãs, a festa de Corpus Christi pode ser uma ocasião para voltarmos ao mais simples e pleno. A Eucaristia faz de todas nós corpo de Cristo. Tomar o pão e o vinho da Eucaristia é fazer memória de uma presença que nos compromete. Sim, irmãs, ela nos compromete. O Papa Francisco, em uma de suas homilias, nos recorda que a Eucaristia é o centro da nossa vida e que, além da nossa fome física, há uma fome de amor e de eternidade que só a Eucaristia pode saciar. Papa Francisco lembra também que o pão do céu é um alimento com o qual a gente sacia não só os nossos corpos, como aconteceu com os antigos com o maná. O corpo de Cristo é o pão dos últimos tempos, capaz de dar vida eterna, porque a substância deste pão e Eucaristia é amor. Viver a experiência da fé significa deixar-se nutrir-se pelo Senhor e construir a própria existência sobre a realidade que não perece, os dons de Deus, a sua palavra, o seu corpo sagrado e santo. Penso em nós, em cada uma de nós, penso em nossas comunidades. Poderíamos, em pelo menos uma de nossas refeições, investirmos mais tempo ao redor da mesa, para bebermos o que é bom e belo, da vida partilhada de uma, de outra, num gesto de plena comunhão e de atenção amorosa umas com as outras. Eu imagino como as nossas comunidades podem ser células de mais comunhão, se evitarmos o desperdício, se repartirmos com os pobres algo que está em nossas mesas com fartura. Às vezes a gente ganha as coisas e vai guardando. Talvez seja momento de repartir. Imagino como podemos viver de modo mais eucaristizado se todos os dias nos envolvermos com o reino, ao invés de nos envolvermos conosco mesmas, num culto de ego, às vezes tão fortemente proclamado na sociedade de hoje. É um longo processo de conversão para cada uma de nós, a começar de mim, queridas irmãs. Mas é um forte apelo de Deus para a nossa congregação, preocupar-nos mais com a Eucaristia viva, que é a minha irmã, o meu irmão pobre e adoecido. Verdadeiro programa de vida para sermos Eucaristia para a vida do mundo. Que grande desafio!
Eu desejo a cada uma um completo envolvimento pela atmosfera divina que nos envolve no mistério da Eucaristia. Desejo que o anjo da Eucaristia nos toque pessoalmente, que nosso processo humano e espiritual de partição da vida seja Eucaristia. Parabéns, queridas irmãs, pelo dia da Eucaristia. Nós somos bem-aventuradas, estamos em caminho com Ele, sacramento de amor e de misericórdia. Somos bem-aventuradas no agora e no ainda não da maturação em Cristo. Feliz dia da Eucaristia, irmãs queridas. Eucaristia que é corpo doado, que é sangue derramado por nosso amor. Eu peço, junto com a comunidade do céu, que nossa Madre nos abençoe e com ela, com os anjos, com o anjo da Eucaristia, peço que Deus as abençoe também através de mim. Feliz dia da Eucaristia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.